Olá, o meu nome é Danilo Forte. Você com certeza já tomou algum medicamento em algum momento da sua vida, mas você já se perguntou como que os cientistas fazem para descobrir quais compostos podem se tornar fármacos no futuro? O processo de descobrimento de substâncias biologicamente ativas é bastante complexo e pode ser feito de diversas formas. Uma delas é selecionar uma classe de compostos cuja atividade biológica já foi demonstrada pela comunidade científica e então investigar como que pequenas alterações na estrutura desses compostos podem afetar a sua atividade. Entre essas classes de compostos com atividade biológica conhecida estão as chalconas. As chalconas são produtos naturais encontrados em plantas e pertencem à classe dos flavonoides. Nas plantas, as chalconas podem atuar na biossíntese de outros flavonoides e também como pigmentos em algumas espécies de flores. A estrutura das chalconas é bastante simples. Consiste em dois anéis aromáticos unidos por uma cadeia contendo 3 átomos de carbono, uma dupla ligação e uma função cetona. Esses sistemas, contendo uma cetona e uma dupla ligação vizinha, são conhecidos na química orgânica como aceptores de Michael e são capazes de sofrer reações denominadas adições conjugadas, que mostraremos depois. Muitos estudos já demonstraram que as chalconas possuem potencial de atividade antioxidante, anti-inflamatória, antibacteriana, antimalárico e até mesmo antitumoral. E eu digo atividade em potencial porque ainda são necessários mais estudos para compreender como que essas substâncias atuam. Mas a pergunta que fica é: como que é possível estudar pequenas alterações na estrutura das chalconas e relacionar isso com as suas propriedades químicas? É aí que entram os estudos teóricos. Eu, juntamente com o professor Sérgio Scherrer Tomasi, do Departamento de Química da Universidade Federal de Lavras, desenvolvemos um trabalho que pode fornecer algumas pistas sobre isso. De fato, produzir uma grande quantidade de compostos em laboratório e estudá-los separadamente é trabalhoso, demorado e muitas vezes inviável. Porém, isso pode ser contornado se, ao invés de produzir esses compostos em laboratório, utilizarmos uma metodologia computacional para estudá-los. Neste trabalho, foi utilizado um programa de computador chamado NMR Simulator para simular espectros de ressonância magnética nuclear, também conhecida como RMN. A RMN é uma técnica instrumental baseada na interação entre ondas de radiofrequência e núcleos atômicos de um determinado elemento químico inseridos em um campo magnético extremamente forte. Assim, cada átomo no sistema emite um sinal específico que é registrado no espectro. As posições e os formatos desses sinais no espectro fornecem informações sobre esses átomos e nos permitem fazer inferências sobre as propriedades químicas da molécula como um todo. Neste trabalho, foram estudadas 16 moléculas de chalconas monossubstituídas, ou seja, chalconas que possuem apenas um grupo substituinte em sua estrutura. Os espectros obtidos revelaram que grupos substituintes nas posições orto dos anéis aromáticos das chalconas são capazes de causar alterações na carga parcial dos átomos na cadeia carbônica que liga os dois anéis aromáticos. Mas o que isso significa? Para entender isso, precisamos dar uma olhada de forma bem simplificada em como que uma reação de adição conjugada acontece. O átomo de carbono de número 3 possui uma carga parcial positiva, sendo portanto denominado eletrófilo. Uma vez que possui carga parcial positiva, esse átomo de carbono pode vir a se ligar com uma espécie química rica em elétrons, denominada nucleófilo. Essa reação desfaz a ligação dupla e adiciona um substituinte no carbono 3. Por isso recebe o nome de adição. Dessa forma, se a carga parcial sobre o átomo de carbono 3, por exemplo, for alterada, isso pode afetar a reatividade da chalcona frente a reações de adição conjugada. Como mencionado anteriormente, as chalconas possuem muitas atividades biológicas em potencial, e acredita-se que essas atividades se devem, em grande parte, às reações de adição conjugada. Daí o interesse em compreender como que essa reatividade pode ser alterada. Ao contrário dos trabalhos experimentais, estudos teóricos têm a vantagem de permitir a análise de uma grande quantidade de substâncias em um período de tempo relativamente curto e com um custo extremamente baixo, além de poder orientar trabalhos experimentais futuros. É verdade que existem muitas perguntas a serem respondidas sobre o potencial farmacológico das chalconas, mas a ciência, com tempo e investimento, será capaz de elucidar muitas dessas questões no futuro. Muito obrigado e até mais.